Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é mais um vídeo das histórias da Bíblia. No último vídeo nós lemos um resumo dos livros Levítico, Números e Deuteronômio, que além de contarem as leis de Deus para o seu povo, conta a história da caminhada do povo até a terra prometida. Terminamos com Moisés subindo o Monte Nebo no cume do Pisga, onde Deus lhe mostra toda a terra prometida e lá ele morre. Não tinha ninguém com Moisés no alto do monte, então quem o enterrou foi o próprio Deus e ninguém sabe até hoje onde está a sua sepultura. Agora nós começamos o livro de Josué, que foi o escolhido por Deus para guiar o seu povo na conquista da terra prometida. Depois da morte de Moisés, o Senhor disse a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa o Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como prometi a Moisés. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque você fará esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente se esforce e seja corajoso. Cuida em fazer tudo conforme a lei que dei ao meu servo Moisés, e não te desvies dela. Medita nela dia e noite para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito nela. Então você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. E esse é o começo da história de Josué. Mas o que nós precisamos entender é que é Deus que faz os milagres. As pessoas têm o costume de olhar para um homem e querer ver Deus nele. E isso sempre foi um grande problema para Deus trabalhar na vida das pessoas. Elas precisam de um representante, uma pessoa, alguém que lhes mostre o que fazer. E quando Jesus veio, ele foi essa pessoa, ensinou o que nós deveríamos fazer e o que ele queria e ainda quer que a gente faça. Ele nos ensinou a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Foi isso que ele disse para a mulher na beira do poço, em João 4, quando ela falou: nossos pais adoram nesse monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém que deve adorar a Deus. E Jesus respondeu para ela: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus procura os que assim o adorem. Deus é um espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, voltando à nossa história, Moisés já não existe mais e o povo precisa entrar na terra prometida e conquistá-la. E Deus envia Josué para guiar o povo. Só que Josué nunca guiou ninguém, ele sempre seguia Moisés o tempo todo, observava, olhava e aprendia. Mas ele não tinha experiência nenhuma de liderança. Mesmo assim, Deus colocou Josué para guiar o seu povo. E como Deus sabia que o povo precisava de uma figura para seguir, ele teve que engrandecer Josué aos olhos do povo, o que não era uma tarefa fácil, porque o currículo de Moisés era forte. Pragas do Egito, libertou o povo, abriu o mar, fez chover pão do céu, tirou a água da pedra. Mas é aí que está o problema, as pessoas achavam que era Moisés que fazia os milagres, por isso elas reclamavam com ele. Mas não era Moisés, era Deus que estava fazendo. Então, quando você vê uma pessoa ungida por Deus fazendo algo incrível, não se esqueça que não é a pessoa, mas é Deus. Não engrandeça, louve, admire a pessoa. Agradeça a Deus e louve a Ele. E reconheça que o poder vem de Deus, especialmente se você for a pessoa que Ele estiver usando. Então, voltando à nossa história, quando Deus enviou Josué, ele não fez igual Moisés, de ficar lá discutindo e reclamando com Deus: eu não tenho condição, nunca guiei ninguém. Ele simplesmente foi e ordenou aos oficiais do povo: passem pelo meio do arraial e provenham-se de comida, porque em 3 dias nós vamos atravessar o Jordão para ocupar a terra que o Senhor, nosso Deus, prometeu. Então os oficiais responderam a Josué: como em tudo ouvimos Moisés, assim ouviremos a ti. Que o Senhor teu Deus esteja contigo como foi com Moisés.
Então, no capítulo 2, quando eles ainda estavam em Sitim, Josué enviou 2 espias até Jericó para verificar a cidade. Eles entraram lá e ficaram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Só que o rei de Jericó ficou sabendo e enviou homens lá na casa de Raabe, dizendo: tira para fora os homens que vieram até ti, porque eles são espias e vieram investigar a terra. Raabe, que tinha escondido os espias, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles eram nem quem eram. E eles já foram embora, é melhor vocês irem atrás, que podem até alcançá-los. Então eles saíram atrás dos espias. Depois disso, antes de se deitar, ela foi conversar com os espias e disse: eu bem sei que o Senhor, seu Deus, deu essa terra ao seu povo, e o pavor caiu sobre todos nós. Agora eu peço que jurem pelo Senhor que vão usar de misericórdia comigo e a minha família, como eu usei de misericórdia com vocês e não os entreguei ao rei de Jericó. Então eles disseram: a nossa vida responderá pela sua. Se você não nos denunciar quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de misericórdia com você e a sua família. Então ela fez os espias descerem pela janela da casa dela, que ficava no muro da cidade. E um dos homens disse a ela: nós vamos estar desobrigados desse juramento se você não amarrar esse cordão de escarlata na janela por onde nós estamos descendo. E se no dia que invadirmos a cidade, todos os da sua família não estiverem com você dentro de casa. E ela respondeu: conforme as suas palavras, assim seja. Então despediu eles e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlata na janela. Quando eles voltaram, chegaram para Josué e disseram: certamente o Senhor nos deu toda essa terra, e os seus moradores estão desmaiando de medo de nós. Então, no capítulo 3, Josué chama os oficiais do povo e diz a eles para ordenarem que todos fiquem de olho nos sacerdotes quando eles levarem a arca. Eles vão passar por um caminho, o povo deve segui-los, mas mantendo a distância, porque eles vão por um caminho que nunca foram antes. Então Josué ordenou aos sacerdotes que levantassem a arca e começassem a caminhar em direção ao Jordão. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a te engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. E quando os sacerdotes chegaram carregando a arca e colocaram os pés na água, naquela época do ano, a época da colheita, o Jordão transbordava pelas margens. Quando as sandálias dos sacerdotes molharam nas águas, elas pararam imediatamente, começaram a acumular um montão, o resto desceu e o rio ficou seco, e o povo começou a atravessar o Jordão a seco. Os sacerdotes que levavam a arca desceram até o leito e ficaram esperando o povo terminar de passar. Quando todo o povo acabou de passar, o Senhor disse a Josué: escolha um homem de cada tribo para que pegue do fundo do Jordão uma pedra e leve como testemunho do que fiz hoje por vocês. E assim ordenou Josué, e um representante de cada tribo pegou uma pedra do fundo do Jordão, colocou sobre o ombro e seguiu a caminhada. E Josué desceu até o Jordão, escolheu 12 pedras e ergueu uma coluna no fundo do Jordão para servir de testemunho, e ela está lá até hoje. Nesse dia, o Senhor engrandeceu Josué aos olhos do povo, e eles começaram a temer Josué como temiam Moisés. Então o Senhor falou a Josué: dê ordem aos sacerdotes que subam do Jordão. E eles subiram carregando a arca. Quando seus pés pisaram do lado de fora do rio, as águas tornaram a correr. Depois que atravessou o Jordão, o povo seguiu até Gilgal, ao oriente de Jericó, e acampou ali. Lá Josué ergueu uma coluna com as 12 pedras e disse aos filhos de Israel: quando no futuro seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês dirão: o Senhor aqui secou as águas do Jordão para nós passarmos a seco. E no capítulo 5, os reis da terra, os amorreus e os cananeus, ficaram sabendo que o Senhor tinha secado o Jordão para o povo atravessar,
e todos eles morreram de medo e derreteu-lhes o coração. Perderam todo o ânimo de lutar contra os filhos de Israel. Quando acamparam em Gilgal, eles comeram pela primeira vez os frutos da terra, as espigas, os pães e as frutas. E foi então que no dia seguinte não choveu mais o maná do céu. O Senhor alimentou o povo todo, todos os dias, até eles entrarem na terra prometida e comerem do fruto da terra. Então eles não precisavam mais do maná. Quando Josué caminhava perto de Jericó, ele viu um homem com uma espada na mão e perguntou: "Você é dos nossos ou dos nossos inimigos?" E o homem respondeu: "Nenhum nem outro. Eu sou o príncipe do exército do Senhor." Nessa mesma hora, Josué caiu com o rosto no chão e perguntou: "O que o Senhor diz ao seu servo?" E o príncipe do exército respondeu: "Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa." E Josué obedeceu. Jericó era uma cidade fortificada e murada e estava totalmente cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava nem saía. Então o Senhor disse a Josué: "Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês vão rodear a cidade, cercando-a uma vez durante 6 dias. 7 sacerdotes irão na frente tocando 7 trombetas. No 7º dia, rodearão a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e o povo dará um grande grito. O muro da cidade irá cair, e cada um invadirá a sua frente." E assim foi conforme Josué ordenou ao povo. Homens armados iam na frente, os sacerdotes atrás, tocando as trombetas, e todo o povo seguia em silêncio. Fizeram a volta, cercando a cidade no primeiro dia. Depois voltaram para o acampamento sem falar nenhuma palavra. No segundo dia fizeram a mesma coisa, rodeando a cidade sem falar nada, e voltaram para o acampamento. Fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia levantaram de madrugada e rodearam a cidade 7 vezes. Então os sacerdotes tocaram as trombetas longamente, e Josué ordenou a todo o povo: "Gritem, porque o Senhor entregou a cidade. Ela está condenada e tudo o que há nela. Somente Raabe, a prostituta, e os que estiverem na casa dela serão poupados. Não tomem coisa alguma da cidade. A prata, o ouro, os vasos de bronze e ferro serão consagrados para os tesouros do Senhor." Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas, e o muro caiu abaixo. O povo todo subiu a cidade, cada um em frente de onde estava, e destruíram totalmente tudo o que havia na cidade: homens, mulheres, crianças e animais. E Josué disse aos espias: "Vão na casa da prostituta e tirem ela de lá, como vocês juraram." Os espias entraram na casa de Raabe e tiraram ela, o pai, a mãe, os irmãos e todos os que estavam lá. Então queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tiraram os vasos de prata, ouro, ferro e bronze e levaram para os tesouros da casa do Senhor. Josué poupou a vida de Raabe e da família do seu pai e todos os que com ela estavam, porque elas esconderam os espias, e até hoje ela e sua família habitam no meio de Israel. Depois disso, Josué pronunciou um juramento: "Maldito diante do Senhor seja o homem que tentar reedificar essa cidade. Com a vida do seu filho mais velho colocará a fundação, e com a vida do seu filho mais novo colocará as portas." E assim o Senhor era com Josué e o engrandeceu, e a sua fama correu por toda a terra. No próximo vídeo nós continuaremos com mais histórias de Josué. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.